Queridos irmãos, muito boa tarde na preciosa paz do Senhor. Eu quero compartilhar uma mensagem da parte de Deus para todos nós, aqueles que querem, que gostam de ouvir a preciosa palavra de Deus. Eu te convido a vir comigo. A palavra de Deus é preciosa e pura. Já está escrito na palavra de Deus. Isaías disse: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? Por isso se faz necessário a pregação da palavra de Deus. Todos aqueles que um dia aceitaram a Jesus Cristo, de todo o coração estão seguros. É claro que Jesus Cristo disse para o seu povo, para a sua igreja: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E ele foi. E ele disse: se eu for e vos preparar, virei outra vez. E ele não veio ainda. E vos levarei, para que onde eu estejai-vos comigo. Jesus Cristo, na sua oração, ele disse: Pai, eu quero que aonde eu estiver, eles estejam comigo, para que vejam a glória que me deste. Jesus Cristo, precioso Senhor. Estamos vivendo hoje meio de uma grande pandemia, onde tem assustado, amedrontado praticamente o mundo todo. Só no nosso país, mais de 500 mil de pessoas têm partido por causa deste mal. Mas quero vos falar de um dia, onde em um só momento, milhões e milhões e milhões e milhões perderão a sua vida. Isso que aconteceu e está acontecendo nessa pandemia será fichinha em vista ao que está para acontecer. O arrebatamento será o mais grande e terrível dia para o mundo. Mas para a Igreja de Cristo será o precioso dia. Porque haverá duas colheitas. Uma para a glória de Deus e outra para o inferno. Esta é a realidade. E milhões e milhões e milhões de pessoas acidentadas ainda vivas. Dentro dos carros, ônibus, aviões, trens, motos. Caída em várias partes. E aviões também em vários lugares do mundo. No momento do arrebatamento, os berçários dos hospitais ficarão vazios. Pânico nos hospitais. Os hospitais já estarão cheios, abarrotados, não vão poder dar assistência, dar guarida aos milhões e milhões de acidentados. A CET, os militares, os bombeiros não vão vencer, porque esse dia será terrível. Vai desestruturar o mundo inteiro. Muito pior do que nesse tempo de pandemia. Olha o que o Senhor Jesus Cristo deixou dito na sua preciosa palavra. Mateus capítulo 24. Os discípulos chamaram o Senhor Jesus para mostrar a beleza do templo. E Jesus Cristo disse para eles: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, sem que seja derribada. Jesus estava profetizando o que iria acontecer 36, 37 anos depois da sua morte, mas eles não entendiam. No outro dia, o Senhor estava no Monte das Oliveiras e eles chegaram para Jesus Cristo em particular, dizendo: Senhor, fala para nós, quando acontecerá estas coisas?
Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus Cristo disse: acautelai-vos, para que ninguém vos engane, porque muitos dirão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra e rumores de guerra, não vos assusteis, é necessário que aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípio de dores. Eu acredito que princípio de dores, ele estava falando exatamente sobre uma mulher grávida. Dizem os entendidos que uma mulher, quando está para dar à luz, praticamente 61 tipos de contrações ela sente. Quanto mais perto chega, mais avançada fica as contrações. Acredito que na profecia esta mulher aqui não é a igreja, é Israel. A igreja é uma moça virgem, pura, noiva, que está aguardando o noivo 24 horas por dia. Essa mulher que diz a profecia que é Israel. E olha o que Jesus Cristo disse. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Dores aqui é para Israel e para o mundo todo. Porque no momento do arrebatamento, milhões em todas as partes do mundo sofrerão dores. O arrebatamento vai trazer caos ao mundo, desestruturar o mundo inteiro. Pânico terrível. Por isso é que se faz necessário a pregação da palavra de Deus. É necessário darmos no mínimo 3 passos em direção a Cristo. E Ele dá 3 passos em nosso favor, em nossa direção. Quais são os 3 passos? Ouvir a palavra de Deus. Acreditar na pregação da palavra de Deus. Confessar o Senhor da palavra pregada, que é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo disse uma certa ocasião, é claro que ele disse isso aos judeus que examinavam as Escrituras, e ele disse aos judeus, examinai as Escrituras, e vós cuidais ter nela a vida eterna, mas não quereis vir a mim para ter vida. É necessário vir a Jesus Cristo para ter vida. E como que um ser humano vem a Jesus? Primeiro, ouvindo a pregação da palavra de Deus. Segundo, crendo na pregação da palavra de Deus. Terceiro, que é a melhor coisa, confessando o Senhor da palavra. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. No momento em que confessamos a palavra de Deus, o anjo escreve o nosso nome nos céus no livro da vida. Passamos daquele momento em diante a ser chamados filhos de Deus. E para os filhos de Deus não há condenação. Romanos 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. Por isso é que se faz necessário ouvirmos a pregação, porque é a palavra de Deus que limpa o ser humano. Uma certa ocasião, Jesus olhou para os seus discípulos e disse para eles, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus é simplesmente pura. E purifica o ser humano diante de Deus. Jesus Cristo é o mediador entre Deus e o ser humano.
Coisas terríveis estão para acontecer. Vemos que a criação de Deus deu aos seres humanos praticamente 6.000 anos para viver no mundo. De Adão até Abraão, 2.000 anos. De Abraão até Cristo, 2.000 anos. De Cristo até agora, 2021 anos. Acredito que nós, como povo de Deus, como igreja, nós estamos quase como em um time de futebol. Quando a partida acaba e falta aqueles minutinhos de acréscimo, nós, como igreja de Cristo, estamos naqueles minutinhos de acréscimo. A igreja será logo, logo arrebatada para a glória de Deus. Para aqueles que um dia aceitaram a Jesus e estão firmes, fiquem firmes, porque o arrebatamento vai acontecer. A igreja será levada. E quando eu estou falando igreja, eu não estou falando da minha ou da sua igreja, não estou falando da igreja de Cristo, que está sobre o mundo todo. Esta fiel igreja está no livro do Apocalipse, capítulo 3. Vamos ver o que diz sobre ela. Apocalipse, capítulo 3, olha o que diz. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo. O que é santo é Jesus. O que é verdadeiro? O que é verdadeiro é Jesus. O que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. É Jesus. Jesus Cristo, há 2.000 anos atrás, abriu a porta da graça para esta igreja. No momento da sua ressurreição, ali ele estava abrindo a porta da graça, porque houve um terremoto, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, a arca foi vista. Em minhas palavras, pelo que eu analiso, foi anulado então o tempo da lei e abriu-se um novo precedente, o tempo da graça. Dois dias, 2.000 anos se passaram já. Nós estamos no final do tempo, no fim do tempo da graça. A igreja está para ser arrebatada. Você que já aceitou a Jesus Cristo, permaneça firme. Você que ainda não aceitou, aceite o quanto antes. Você pode perguntar: pregador, o que é que eu posso fazer para aceitar Jesus? Eu vou te ajudar. Se você pode, põe a mão no seu coração, feche os seus olhos e diga comigo: Deus, nesse momento eu aceito a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da minha vida. Escreva o meu nome nos céus, no livro da vida, e me ajude a te servir de hoje em diante. Amém. Simples assim. Leia a Bíblia Sagrada. Frequente uma igreja perto da sua casa. Aplique o seu coração na palavra de Deus. Já está escrito lá no livro de Provérbios: ama e ela te honrará. Ama. Honra e ela te honrará. Graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente, queridos irmãos.